Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, doutor André. Bom dia. Boa noite, doutor. Boa noite. Eu estou no fuso horário errado. Eu recebi uma pergunta de um grupo, que é um grupo, e a administradora até ela mora em Munique. E ela perguntou o que esse tema nosso tem a ver com a epidemia, porque ela fez um grupo para a epidemia, né? Sim. Com a prevenção do Cortina, ela escreveu errado, seria coronavírus, é que eu copiei e colei. O que tem a ver o coronavírus e a favor da vida. Eu dei uma explicação dela linkando, depois eu queria ver com vocês se vocês vão concordar comigo. Mas, enfim, isso daí a gente deixa para o final. Daqui a pouco... Se ela puder assistir a apresentação, eu acho que a resposta vai ser dada ao longo da apresentação, porque uma coisa vai puxando a outra. É causa e efeito. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. O funcionamento do sistema de saúde, um bom funcionamento do sistema de saúde, é a melhor medicina preventiva que a gente teria. E a melhor abordagem terapêutica que a gente teria. Como a gente já falou outras vezes, a epidemia ela veio dar visibilidade à precariedade do nosso sistema de saúde. Né? Não dá para tapar o sol com a peneira, né, Sérgio? Se você tem um camarada que tem que fazer a faculdade de 6 anos, depois faz mais 4 a 6 anos de pós-graduação, mais mestrado, mais doutorado, trabalha em ambiente contaminado, com risco de vida, mas assume a responsabilidade, que é a maior responsabilidade de todas, que é a vida humana, e recebe R$ 1.200, cara, líquido, você não está querendo que o negócio funcione, né, cara? Porque o cara, ou ele não vai trabalhar ali, ou ele vai trabalhar de qualquer jeito, porque com R$ 1.200 ele vai ser pedreiro, vai ter uma profissão que não precisa... Não que a pedreiro seja uma profissão negativa, mas é uma profissão que não exige 6 anos de faculdade, 6 anos de residência, não exige mestrado, doutorado, e não mata ninguém, né? Na hora, só se a obra cair, né? Mas na hora não está matando ninguém. Então, assim, e ganha bem mais, né? Sem dúvida. Agora, pois realmente... E eu até estendo isso, o Carlos, para todo profissional de saúde, porque a mesma realidade que a gente tem, né, o pessoal da enfermagem, da psicologia, fisioterapia, tudo a mesma coisa, sai todo mundo pulando de galho em galho, em sistemas precários em termos de estrutura, com salário também precarizado, enfim, uma relação de trabalho ruim. Isso daí eu acho que se estende para todo o sistema de saúde, que eu acho que teria que ser visto de uma forma mais holística, né? Para poder realmente ter um sistema de saúde, e não grupos atuando na saúde, né? Vamos lá, então, André, faz as honras aí. Você está com a apresentação em tela ou você quer que eu ponha? Eu vou compartilhar, eu botei meu timer aqui hoje para não passar da hora, está aqui do meu lado. Eu vou compartilhar agora aqui. Está compartilhado, né? Então, vamos lá. Já me apresentei e hoje nós vamos falar de um assunto bem delicado, que é o plano de cargos, carreiras e salários. O Estado é o guardião da cidadania, e essa cidadania é baseada em 4 pilares, né? Saúde, educação e segurança, que, na minha concepção, devem ser providas pelo Estado, e no plano emprego, que deve ser provido pelo mercado, e a gente vê um ambiente de harmonia entre Estado e mercado contribuindo para o cidadão. Eu acredito no Estado mínimo, já repetimos isso anteriormente, desde que ele seja o máximo naquilo que ele é mínimo. E eu sempre acompanho o relatório anual de felicidade da ONU, a última publicação de 2019, mostra que no top 5, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Islândia e Holanda. Quer dizer, considerando que no top 10 entra a Suécia, os 5 países escandinavos estão ranqueando aí nos primeiros lugares. O que há de comum entre esses líderes do ranking é que eles têm saúde, educação e segurança de qualidade, provida pelo Estado, bom para o profissional e bom para o usuário. Com essa crise, já ajudando a responder a pergunta da colega lá da Alemanha, a gente tem uma grande possibilidade, uma grande oportunidade de reestruturar o SUS, que é o maior programa de redistribuição de renda do mundo. E a gente vem desenvolvendo esse projeto de gestão, que é PCR, que a gente considera que o SUS está passando por uma parada cardiorrespiratória, em que o P representa o plano de cargos, carreiras e salários, que é o tema de hoje,
O C está na centralização assistencial, foi o tema da nossa última apresentação. E o R é a recuperação da infraestrutura, que envolve investimentos estatais e parcerias público-privadas. Então, vamos fazer dessa crise uma grande oportunidade de otimizar o SUS para a nossa população. O SUS ele cobre 75% da população brasileira. No nosso estado, ele tem uma rede complexa, porque além de estado e municípios, também tem unidades essenciais da União. E o tema de hoje mostra que nós temos profissionais da saúde com múltiplos vínculos de várias naturezas e salários diferentes, eventualmente na mesma função. Então, você tem, por exemplo, um serviço em que eu trabalho no Hospital Federal do Andaraí, tem estatutário e tem um contrato temporário. Em alguns lugares você tem CLT, em outros PJ. E isso gera precarização da saúde. Eventualmente, no serviço, alguém com um vínculo diferente tem um salário maior que o do chefe. Isso é amplamente paradoxal. Um diagnóstico situacional dessa questão, a gente observa os domínios do setor saúde, e no da gestão à pesquisa, a gente vê que o segundo passo após a gestão é otimizar a assistência, porque ela abre caminho para um bom ensino de residentes acadêmicos, uma boa pesquisa, seja básica ou pesquisa clínica. O que é necessário para boa assistência? Uma infraestrutura adequada, salários dignos, nós vamos discutir hoje, vínculo do profissional com o serviço, para que ele se dedique ao serviço, e o cumprimento de metas. Então, esse salário vai estar vinculado ao cumprimento de metas. E aqui a gente volta a lembrar o livro Monge Executivo, o perfil do líder moderno é um líder servidor. Então, na gestão, você tem que servir os seus assistentes, ou seja, os seus profissionais que estão na ponta, com tudo isso aqui, para que ele possa fazer uma boa assistência, um bom ensino, uma boa pesquisa. E a gente faz umas comparações, aqui está o maior salário da União, que é o do ministro do Supremo Tribunal Federal. Na minha concepção, deveria ser do presidente da República, mas essa é a minha opinião. A gente vê uma escadinha aqui para ministro do STJ, juiz federal, e aqui a gente vê que um técnico do judiciário recebe isso aqui por mês. E a gente não está considerando, né, os adicionais, tudo a gente chama de penduricários, não considera aqui que eles têm 2 meses de férias por ano, fora os recessos, enquanto toda a população tem só 1 mês de férias por ano. E lembrar que, enquanto o país passa por uma crise, ano passado foi dado um reajuste de 16% ao judiciário. Os vencimentos do nosso deputado federal, isso é de 2018, tá? Já deve estar maior. Salário de 33.700, isso aqui são cotas de gabinete, que dependendo do estado do deputado, vai de 30 mil a 45 mil por mês. Essa verba aqui de cerca de 107 mil por mês é para o pagamento de 25 assessores para cada deputado, são 513 deputados. O auxílio moradia de 4 mil e pouco, fora despesas com saúde que são limitadas, cota gráfica para impressão de publicações dos deputados, ajuda de custo e uma aposentadoria especial. Aqui no nosso estado, cada deputado estadual ganha em torno de 25 mil por mês, cota de combustível, auxílio moradia, fora alguns outros benefícios. E aí eu pego como exemplo os vencimentos de um médico federal do Rio de Janeiro, de um hospital federal. O vencimento básico, isso aqui é o que vai estar na aposentadoria dele, é de R$ 2.852, entra em insalubridade, entra auxílio alimentação, algumas gratificações, especificamente aqui o exemplo de um chefe, a gratificação dele para ser chefe é de apenas R$ 1.158, e aqui estão os descontos, então o salário líquido de um chefe de serviço no Hospital Federal gira em torno de R$ 5.370, menor do que um analista do judiciário. E a gente vê algumas propostas salariais vigentes. A FENAM é a Federação Nacional dos Médicos, é como se fosse a confederação de todos os sindicatos médicos, que estabelece o piso para 20 horas semanais de R$ 15.274. Esse piso era baseado pela Lei 3.999 de 61, e após a Constituição Federal de 88, ele passa a ser regulado pela variação da inflação. A consulta médica pela FENAM está baseada em R$ 187. Um outro parâmetro é a Rede SAR, essa autarquia, cujo médico com dedicação exclusiva de 44 horas recebe por mês R$ 24.748. O enfermeiro, R$ 13.345. E nós temos um plano de carreiras, cargos e salários que tramita no Congresso a passos de tartaruga há algumas décadas. E a gente vê a politização disso. É interessante acompanhar alguns parlamentares que, enquanto estavam na oposição, viviam bradando sobre esse plano. Aí, quando passa para a situação, engavetam novamente o plano. Então, ele é muito mais utilizado como uma nova política do que para beneficiar a carreira dos profissionais de saúde no nosso país. Esse é o projeto que nós elaboramos, com um aforismo a 30 horas, R$ 30 mil como teto salarial, e friso aqui, sem penduricalho
e sem mordomias. A gente não quer 2 meses de férias por ano, não quer motorista, não quer auxílio paletó, a gente quer trabalhar com salário digno. O salário inicial seria de torno de R$15 mil, com a cada triênio um acréscimo de R$1.000. O profissional que tem uma especialização, um abono de R$1.000, que tem um mestrado R$2.000, que tem um doutorado R$3.000. E ele também é pautado no cumprimento de metas, que esse profissional ele tem que ser cobrado. Então, metas individuais, para evitar o ócio, metas de serviço, para que as pessoas dentro do serviço trabalhem em grupo, e metas do hospital, para que todos vistam a camisa do hospital, otimizando essa meta, e ele possa ser beneficiado com esses abonos aqui. E os adicionais por função. Porque hoje, por exemplo, você é médico do INCA, Bom Sucesso, Andaraí Servidores, você é professor também, e você tem residentes, alunos, e você não ganha absolutamente nada a mais por isso, e nós estamos formando os médicos das próximas gerações. Então, o preceptor do internato teria um acréscimo de R$2.000. Da residência, Carlos Eduardo, por exemplo, é o preceptor da residência de cirurgia oncológica no INCA, faz isso por amor, não tem adicional nenhum. Deveria ganhar R$3.000 a mais. Para ser chefe de serviço do setor, R$5.000 a mais. Para ser coordenador, ou coordenador da medicina interna ou das clínicas cirúrgicas, R$7.000 a mais. E para ser diretor, o diretor tem que ter o salário maior, ele tem a função mais importante, mais responsabilidade, R$9.000 a mais. Se vocês depois pararem para somar isso tudo aqui, dá no máximo R$30.000 por mês. Isso se o cara for diretor, doutorando, bater a meta do hospital, aí ele chega a R$30.000. E de onde viria essa verba? A gente não vai fabricar dinheiro. Para quem assistiu o seriado La Casa de Papel, eles invadiam o banco a Casa da Moeda da Espanha para poder fabricar dinheiro. A gente não quer tirar dinheiro de ninguém, nem vai fabricar dinheiro, a gente só quer que esse dinheiro seja redistribuído para ser utilizado de forma justa no nosso país. Porque com essa crise nós aprendemos que é hora de rever valores. Como nós mostramos no primeiro slide, para você ter a cidadania como uma grande preciosidade da sociedade, saúde, educação e segurança têm que estar como prioritários na nossa sociedade. Então, para a execução do nosso plano, é preciso ter um choque de gestão de forma a diminuir custo e aumentar a produtividade. Essa gestão tem que ser técnica, competente, eficiente e honesta. Eu não vou falar muito disso, isso fica a cargo do Carlos Eduardo. O fim da corrupção em todos os setores do Brasil, através da fiscalização das ações dos entes públicos e da aplicação do rigor da lei. A gente sabe que a lei, nesse país, ela é tendenciosa. E, acima de tudo, na redistribuição dos orçamentos, que é a nossa pauta principal aqui nessa apresentação. Por quê? Em 1789, com a Revolução Francesa, e começa a derrocada das monarquias absolutistas, foram levantados os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade e da independência dos poderes. Só que nós evoluímos, estamos em 2020, e hoje nós temos que falar de interdependência dos poderes. O Covid-19 ensina tanto a humanidade de se conectar, de se ajudar, de ser solidária. Então, essa independência eu a questiono muito, principalmente no que tange ao orçamento dos poderes. E aí, como faríamos a execução, e como na apresentação anterior de centralização eu trouxe um projeto piloto, que seria a centralização do câncer gástrico, hoje eu trago um projeto piloto que seria para a Rede Federal do Rio de Janeiro. E para falar de rede federal, não vamos falar dos deputados federais, que tem 25 assessores e R$120 mil para pagar esses 25 assessores. A gente estima que seria muito, ou mais do que suficiente, 7 assessores para cada deputado. E cada um ganhando R$7 mil por mês, é mais do que eu ganho para trabalhar no Estado Federal do Andaraí, sobrariam por deputado por mês R$71 mil. Vezes 513, são 36 bilhões, 423 mil reais por mês, que poderiam ser canalizados para onde? Para a saúde. Nós temos no Rio de Janeiro 1.214 médicos federais na ativa. Se você dividir esse valor, dá praticamente R$30 mil por mês para que cada médico federal dedique 30 horas no Hospital Federal. Isso contando que todos atingissem de cara o teto, o que não vai acontecer. E sem contar que ele já tem seus vencimentos, que a gente viu ali em base, em torno de R$5 mil. Esse valor aqui de assessores destinados para a rede federal, somados ao que esses médicos já ganham, garantiria esse projeto, né, de cargo, carreira e salário, e o restante daria para aumentar o salário de enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, que a gente está aqui para defender a equipe de saúde e não só o médico. E a gente quer universalizar o PCCS. Por quê?
O nosso objetivo é que, de assessores do Estado Federal para a rede federal, isso vire uma reação em cadeia que chegue até o profissional de saúde do município. Para isso, nós poderemos canalizar os 2 bilhões do Fundo Partidário Eleitoral, isso é uma aberração no nosso país, os excessos na Câmara dos Deputados, no Senado, no Judiciário, abrir essa caixa de Pandora, nas Assembleias Legislativas, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, acabar com o ralo da corrupção, os desperdícios com a má gestão. Quem ganha com plano de carreiras, cargos e salários? Todos. Aqui você tem gestores fomentando os profissionais da esfera federal, estadual e municipal com bons salários e boa infraestrutura, baseado, como nós dissemos antes, em metas. Isso garante uma assistência equilibrada e sólida que permitirá um bom ensino e uma boa pesquisa, estando todos em equilíbrio, contemplando os 4 domínios da ação na saúde pública. Mais uma vez, liderança na gestão é servir. Falamos do livro O Monge Executivo e relembro o poema da Gabriela Mistral, que foi a primeira mulher, né, antes mesmo do Pablo Neruda, a primeira pessoa no Peru, no Chile, a ganhar um prêmio Nobel de Literatura, que ela tem um poema chamado Servir, que define Deus, ao final do poema, como aquele que serve. Então, se Deus é aquele que serve, quem serão os gestores para questionar, servir aqueles que estão lá na ponta no dia a dia, enquanto todos ficaram no confinamento, estiveram lá lutando contra o Covid, arriscando suas vidas, arriscando contaminar suas famílias em prol da sociedade. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Fico aqui meus contatos, o site, o Instagram, e obrigado a todos. Legal, André. Ficou bem legal essa aí. Você está cada vez melhor nessas apresentações, hein? Tudo progride e desenvolve. Tem que melhorar. Doutor, André Costa apareceu. Bem-vindo, André. Bem-vindo. O André ficou preso no plantão. Tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje, né, André? Exatamente, exatamente. Mas dessa vez não foi por falta de pessoal, foi que a colega foi diagnosticada com Covid e não foi trabalhar. E não tinha ninguém para segurar a onda. Eu falei, bom, já estou fazendo 24 mais 12, menos 12, que diferença vai fazer? Vamos nessa. Então, continuamos lá, 36 horas no plantão. Falei dentro do tempo, hein? Boa noite. Eu queria dar parabéns para você, para o André Maciel, 2 vezes. Primeiro, pela apresentação, que foi excelente, e o objetivo é esse, é expor o problema e propor soluções. E segundo, pelo teu poder de síntese, que foi fantástico. A gente tem que simplificar as coisas por gestor. Não, é um assunto... para a gente falar, né? Bom, Então, vamos lá. Vamos lá, ô Carlos. Suas considerações aí em cima do dito. Bom, ele falou para ele levantou a bola em relação à gestão, né? Se pudesse, botava até aquele slide lá, André, botar aquele slide que você botou de gestão. Que você botou eu vou compartilhar com você. Aquilo que a gente está conversando antes em off, né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Se o camarada fez 6 anos de residência, fez 6 anos, ficou 2, de 4, normalmente 4, em torno de 4 anos, de 2 a 6 anos de especialização. Mas muitas vezes mestrado, doutorado, tem um trabalho estressante, como o André, que chegou agora de 36 horas de trabalho seguido. Quando você vai pagar para esse camarada R$1.000 ou R$5.000 para ser um chefe de serviço, assumir a responsabilidade maior que uma pessoa pode ter, que é sobre a vida do próximo, realmente você está querendo 2 coisas. Ou que esse serviço não seja bem prestado, ou que você encontre um monge que está lá fazendo porque já é rico, não precisa de comer, vai viver com 2 grãos de arroz e não precisa pagar aluguel nem nada. Porque se eu apresentar meu CRM no posto de gasolina, eles não vão encher o tanque. Né? Aí eu tenho 2 opções. Ou vou ter que trabalhar mais, ou vou ter que comprar um cavalo, né, para poder não precisar encher o tanque. Então, assim, não tem muito para onde ir. E R$1.500, R$1.800 não paga o mínimo do esforço que você fez. Como o próprio André falou, pessoas de nível técnico, que têm uma formação inferior à formação média do médico, e muitas vezes do enfermeiro, do fisioterapeuta, do nutricionista, como você falou, embora muitos dessas profissões não tenham residência médica, tenham menos anos de estudo, ela é uma situação
de nível de responsabilidade bem diferenciado. Então, a gente precisa realmente ter algum tipo de recompensa pelo trabalho. Mas, como o André mesmo falou, essa recompensa não pode ser só pelo tempo de serviço ou pelo fato de ser médico, ou ter uma formação, ou ter passado no concurso. Tem que ser baseado em metas claras, que não dependem do chefe ser seu amigo ou seu chefe ser seu inimigo, e produtividade. O camarada que chega lá, bate a meta, mas ele não produz, não atende o ambulatório, enrola, o paciente fica esperando, o cara fica lá vendo o celular entre uma consulta e outra e tal, para lá. Isso tudo pode ser metrificado, e hoje em dia é cada vez mais facilmente metrificado. Então, você consegue associar a técnica baseada no currículo da pessoa, no conhecimento que ele tem, a competência, que é a capacidade de ele exercer aquele conhecimento, quer dizer, o cirurgião que opera, no caso da gente, o cirurgião que opera melhor ou pior, e a eficiência em relação à qualidade do tratamento, se ele atende bem o paciente, não atende bem o paciente, e ele realmente é uma pessoa que se preocupa com os custos, se preocupa com a gestão do serviço. Isso tudo pontuaria para ele poder ir, ao longo da carreira, recebendo um valor maior. Isso, obviamente, se você recebe um valor justo, você não quer ficar milionário nisso, mas um valor justo, por exemplo, no final de carreira tem um salário equivalente a um juiz, um cirurgião, eu não consigo imaginar porque seria, na escala de importância do serviço público, inferior a um juiz, por exemplo, ou um médico com mestrado, doutorado, que já esteja há mais de 20 anos no serviço, não tem por que ter um salário inferior a um juiz, porque a importância é igual, no mínimo igual a de qualquer membro do judiciário, até mesmo de um deputado. Esse slide que você queria, Carlos? Oi, desculpa. É esse slide que você queria? É isso aí. E a corrupção terminar a corrupção é um grande trunfo para a gente conseguir ter de onde tirar esse dinheiro, né? A gente vê, por exemplo, esse caso que é em nossa live passada, em relação aos hospitais de campanha. A gente falou dos hospitais de campanha que foram por 800 milhões de reais, baixou para 400, já gastaram 300 milhões e simplesmente não tem hospital nenhum. A gente tem um hospital de campanha do Maracanã, que não foi, e os outros todos não ficaram prontos. Se esses 300 milhões fossem colocados num hospital que ficasse como um legado para a cidade, ele ia poder, depois que terminasse o Covid, ia poder continuar tratando infarto, fazendo parto, tratando criança, tratando câncer, tratando esse negócio todo. Agora não, o que a gente tem agora é um hospital superfaturado, dentro de um estado superfaturado por 2 vezes, desde o Pan-Americano. Então, a gente tem lá, foi roubado no Pan-Americano, logo em seguida reformado, gastou mais de R$1 bilhão para fazer a reforma, do que já tinha sido reformado para tirar tudo para fora e botar de novo. Eu me lembro claramente das cadeiras novas sendo jogadas fora, sendo colocadas novas cadeiras. Essa imagem me marcou muito, né? Que acabou. E depois meteram o hospital, e as pessoas têm que entender que leito de hospital não é uma cama. Leito de hospital é a cama, é o paciente, é o enfermeiro, é o faxineiro, é o técnico de enfermagem, é o médico, é o insumo, é o centro cirúrgico, é o ambulatório. Isso tudo que é o leito de hospital. Isso que a gente precisa fazer. Não tem como a gente achar de maneira diferente nisso. A corrupção é nociva, né? Especialmente em tempos de pandemia. As pessoas não podem mais aceitar que o político ele aproveite um momento de calamidade para poder sair das licitações e roubar como roubou. 300 milhões de reais, gente, é muito dinheiro, isso está ficando muito minimizado. Você agora tudo fala... Antigamente eu me lembro da época do Collor, daquele cara, não sei se foi do Collor ou Itamar, aquele camarada que era o ministro do Trabalho que roubou uma Elba. Lembra disso, daquele da Elba? Rapaz, eu tenho saudade. Foi um caixa 2 de campanha não declarado, uma Fiat Elba. Pois é. Eu tenho saudade da Elba, cara, que agora é tudo bilhão, não sei o que e tal, cara. Onde é que vem tanto dinheiro, cara? O Brasil não tem máquina de dinheiro, cara. É muito dinheiro. Se esse dinheiro tivesse onde tinha que estar, desse quase 2 trilhões que a gente paga de imposto, imagina que país que a gente ia ter, cara. O 2 trilhões de imposto é mais do que o PIB da maioria dos países existentes no mundo, cara. Não tem por que a gente não ter uma qualidade do que tem, cara. E dava para poder pagar decente, principalmente antes dos médicos, dos profissionais de saúde, os professores, porque tem que focar na educação básica. Depois disso, os médicos e os profissionais de segurança,
e depois o resto, cara. Porque quem sempre fala, sempre você vai ter que ter um amigo médico é o melhor investimento, porque o camarada, você tem certeza que se um dia você vai ficar doente, um dia ele vai poder te ajudar. Não tem como ser diferente isso. Então, hoje em dia, quando você contrata um diretor do hospital, o Sérgio pode dar o legado dele, falar sobre a experiência dele, ele entra e, se quiser ficar, ele tem que ficar fazendo todo o jogo político para poder ficar, porque ele tem data para entrar, por indicação, e não sabe quanto tempo vai ficar. Então, se ele quiser fazer, for o cara assim, quiser fazer um planejamento, que nem, eu quero fazer agora, criar um setor de transplante aqui nesse hospital. Aí você vai ter que preparar a sala de emergência, preparar a equipe de captação, preparar a enfermeira para captação, e você está fazendo todo um projeto que demora um tempo. Né? E quando você termina esse projeto, no meio do projeto, o outro amigo do deputado falou que quer aqui no hospital, e você simplesmente no meio do projeto vai embora. Então você pode estar performando, pode estar tendo bom índice de resultado no seu hospital, e isso não te garante absolutamente nada. Assim como você também pode estar roubando e também não te garante que você vai ser retirado. Esse tipo de gestão política tem que acabar. O meu principal lema, se eu puder escolher uma frase na minha vida, que eu não me considero como tendo uma vida política, mas a gente tem que botar mais gestão na política e menos política na gestão. Cara. Se não for, isso é o básico para tudo andar. Se não for assim, a gente vai ficar só na reclamação e não vai evoluir para muito lugar. Acho que é basicamente isso. Né? Eu acho que o André mostrou que é viável, que é possível ter o dinheiro. A gente mostrou que a situação da saúde hoje mostra que, de fato, precisa ter esse tipo de mudança de paradigma na saúde. E se não evoluir desse jeito, nada vai acontecer, cara. Nada vai acontecer. Vou minimizar aqui, tá? Ok, já. Dá a sua opinião. André Luiz, agora. O que tem a acrescentar aí, André? Muita coisa. Essa luta pelo PCCS é um negócio muito longo, pelo menos no Estado, é uma coisa que eu já venho acompanhando há uns 25 anos, né? Desde a Benedita. Oi? Desde a Benedita, né? Desde antes da Benedita, né? Já tinha saído um antes dela, que também foi engavetado, aí o outro foi aprovado no governo do Sérgio Cabral e a Benedita engavetou, do Garotinho, e a Benedita engavetou, aí depois teve outro no governo da Rosinha que também desapareceu, e esse último agora, que também a gente sabe o rumo que vai tomar. E nesse meio tempo, a parte que mais me irrita nisso tudo é o grau de desvalorização do profissional médico, que vai se ampliando cada vez mais. Né? O exemplo do salário do juiz eu acho muito interessante, porque na época que eu estava entrando na faculdade, uma das coisas que meu pai me falou, cara, faz isso não, vai fazer direito, você vai levar 4 anos para se formar, depois você faz uma prova para juiz e pronto, você vai estar com a tua vida garantida, tranquila, vai se aposentar mais cedo, né? Mas eu insisti que eu ia ser médico e estou aqui hoje, né? Só que um médico naquela época ganhava mais ou menos 80%, 85% do salário de um juiz. Né? Um médico do INSS, né? do INPS antigamente, NAMPS, né? O salário era em torno de 20 salários mínimos, né? O salário bruto. Então o cara podia ter aquele empreguinho, ter o seu consultóriozinho, conseguia cumprir suas horas e viver bem. Só que eles foram desvalorizando, e a gente também é obrigado a reconhecer que o brasileiro ele consegue dar nó no vento, e aí começa a arranjar os seus caminhos, os seus subterfúgios fora do padrão, né? E aí você começa a ter o médico que tem o salário lá, que o salário está ruim, então ele não vai, bota outra pessoa, ou aparece só para assinar ponto, e isso mostra o outro lado da moeda, né? Porque os políticos e até parte da população deixa de confiar na gente, né? Nos bons médicos, porque tem uma meia dúzia aí que a gente sabe que atrapalha, né? Então, aí vem o relógio de ponto, que você tem lá que botar o dedinho quando entra, quando sai, para poder dizer que você está lá trabalhando, né? Mesmo que você esteja, né? Você está sendo visto, mas se não botar o dedo lá, a estatística vai para o espaço, né? Uma série de outras coisas. Então, eu acho que um plano de carreira, de cargos e salários é fundamental para que a nossa saúde volte a sobreviver, né? Ressuscite, né? Porque a saúde está no CTI, está bem mal, né?
Então, se a gente conseguisse isso, realmente a gente traria a reboque toda a equipe multidisciplinar da saúde, porque muito mais gente precisa não só da valorização, mas do dinheiro também, né, de ser bem remunerado. Numa conversa com meus amigos juízes não estejam ouvindo a live, senão vou apanhar, mas numa conversa com um juiz conhecido, ele falou que os juízes ganhavam bem para não ter estresse na vida, para não ter risco de errar nas suas decisões. Aí eu fiz a comparação de imediato, porque foi uma coisa que saiu muito rápida. Eu falei, ok, tudo bem, então o juiz que erra numa decisão, ele vai tirar um bem de uma pessoa sem precisar, vai tirar a liberdade de uma pessoa, mas aí outro juiz pode consertar isso depois. Mas e a gente, vivendo com estresse, sem dormir, sem comer direito, sem saber se o dinheiro vai dar para pagar as contas? A gente pode errar? Porque quando a gente erra, a gente mata alguém, quem é que vai consertar depois? Né? Então, eu acho que a vida é um preço muito acima para ser calculado dessa forma. Né? Então, a gente tem que ter muito menos estresse do que o juiz, que um erro nosso é catastrófico. Né? Não, ou tirar a vida, ou tirar a saúde e a qualidade de vida da pessoa. Eu acho que a gente não tem direito de errar e a gente deveria ser muito bem remunerado para não ter que errar. Né? Para poder ter o seu tempo de lazer, seu tempo de estudo, a sua atualização constante na carreira, sabe? Quer fazer um mestrado, você sabe que pode, quer fazer um doutorado, você sabe que pode, sem ficar preso especificamente aquela coisa de ter que ter 4, 5 empregos para poder pagar as contas, né? Então, essa luta é uma luta muito antiga e eu acho que se a gente conseguisse mais união da classe médica, seria muito interessante, porque a gente está vendo hoje em dia pessoas se estapeando para pegar um PJzinho numa dessas OS aí, troco de banana, um saláriozinho michuruca, e as pessoas estão se matando para estar ali. Né? Quando deveria ser o oposto, deveria chegar, não, tudo bem, você tem que me oferecer o que eu quiser. Né? Se eu quiser trabalhar com carteira assinada, você vai me dar. Se eu quiser trabalhar como PJ, você vai me dar. Se eu quiser trabalhar como RPA, você vai me dar. Porque eu acho que isso tem que ser uma negociação. Né? Agora, a gente que é concursado, que estudou, passou num concurso, tem 30 anos de profissão, 20 anos de concurso público, né? Vocês, Sérgio, sabe bem como é que é essa vida que a gente tem, o Carlos também, né? André é concursado também, né, André? 2 concursos. Pois é. Né? Eu sou do estado e do município, os 2 que pagam pior, olha que situação. Né? Então, eu acho que essa é uma luta que a gente tem que encampar e tentar trazer toda a população médica junto com a gente, para que a realidade da gente daqui a 15, 20, 30 anos seja outra. Né? Porque a gente sabe que a grande desculpa deles é que não tem dinheiro. E basta olhar em volta o que está acontecendo, principalmente aqui no Rio, que a gente sabe que dinheiro não falta. O Brasil é um país... Eu sempre falei que o Brasil é o país mais rico desse planeta. Porque desde a época de Cabral, que ele vem sendo roubado escancaradamente, e a gente continua tendo um PIB altíssimo, uma população que sai para carnaval, que sai para praia, sabe? As coisas não funcionam como a gente gostaria, mas o dinheiro existe porque a gente vê como é que ele se espalha nas mãos erradas por aí, todo santo dia. Então, a gente sabe que o dinheiro existe, a gente sabe que se realmente cortar, digamos assim, podar essa árvore que está com um monte de erva daninha aí, a gente sabe que o dinheiro vai sobrar para ter uma saúde de excelência, ter uma educação de excelência, a gente pode ter um país de primeiríssimo mundo aí. Mas eu acho que eu já falei muito, né? Vamos continuar o papo. Só para aproveitar, tirar um gancho do que você falou, André, eu pensei, para ficar claro para as pessoas, a gente não está aqui fazendo legislação em causa própria, né? Não é só dinheiro. Né? O PCCS, ele exige do profissional um aperfeiçoamento, ele tem metas, tem mérito, então o cara vai poder, vou fazer esse curso aqui porque eu vou ganhar um pouco mais, mas eu vou ter oportunidade de me aperfeiçoar, vou evoluir, vou atender bem o paciente, porque isso vai impactar na minha remuneração, que é melhor. Quer dizer, eu vou poder... Eu não vou precisar trabalhar em 5 empregos, então, então com isso, agora com esse salário aqui, eu tenho que ter uma produção científica, isso vai impactar no resultado do país, como
como um país produtor de conhecimento. Então, não é só o dinheiro em si, né? Lógico que a gente precisa de dinheiro, ninguém vai ser hipócrita dizendo que eu não preciso de dinheiro. Lógico que eu preciso pagar o colégio do meu filho, eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso pagar meu condomínio, eu preciso pagar o supermercado. Mas eu não preciso ser milionário. Se eu fosse milionário, eu não ia trabalhar como médico, eu ia trabalhar na área de gestão privada, com todos os riscos de ser ou de não ser milionário, né? Porque você ir para a gestão não quer obrigatoriamente dizer que você vai ganhar, vai ficar rico, né? Assim como o advogado também, que o advogado que não é público, ele tem a chance de ficar rico, como tem a chance de quebrar. Então, qualquer profissional liberal, no consultório também, você pode abrir um consultório e não ter consulta nenhuma e quebrar. O cara também da Bolsa de Valores vai lá, faz uma aposta errada, numa ganha, na outra perde, tudo. Então, assim... Posso fazer um... Pode o risco, né? Mas, assim, a gente, para uma carreira médica, que nem vocês dois falaram, tudo isso tem que estar contemplado. E tem que ter uma graduação, não pode ficar do jeito que está. Se o cara faz doutorado, é a mesma coisa. Por exemplo, eu fiz meu mestrado, meu doutorado, não tive 1 minuto de liberação. Eu fiz no final de semana e à noite. Até que idade você aguenta fazer isso? Você faz quando você está com vibração, tá vibrador e tal, parará. Depois, quando você olha para trás, perdi meu tempo, não fui à praia, não fui passear, não fiquei com meu filho, não vi meu filho crescer. Para quê? Ninguém sentava mais por conta disso, cara. Esse doutorado não serve para nada. Eu sou super especialista em uma coisa e o hospital não te aproveita para fazer aquela coisa que você se especializou. Você não é para quê? Não é para quê, cara? Não é para nada, cara. Serve só para você gerar mais frustração. Porque você fez um esforço além do normal, não teve nenhum retorno, nem emocional. Não teve retorno nem emocional. Né? Se posso fazer um comentário, pessoal? Claro. Eu queria fazer um comentário pelo seguinte, o André lembrou aí, né, há anos atrás, o salário do médico era 80% do salário do juiz. Então, você vê o seguinte, há uns 30 anos, o médico ele se dedicava a ter um concurso, na época do INSS, e o consultório dele era o bico. Hoje é o contrário. O serviço público acabou virando um bico pelo sucateamento, não só da infraestrutura, como dos salários. E assim, eu sempre deixo bem claro, porque eu venho falando muito de PCR, né, o projeto de revitalização do SUS, mas eu não vou no setor privado, até porque eu trabalho no setor privado e defendo a permanência dele como suplementação do SUS, que consta na nossa Constituição Federal. A questão é que o SUS simplesmente atende 75% da população brasileira. Então, nós aqui, nós quatro, e boa parte das pessoas que estão assistindo, nós somos privilegiados de poder pagar um bom plano de saúde. Porque eu acho que dói no coração de qualquer um de nós aqui que trabalha no SUS, quando algum dos nossos parentes ficam doente, algum amigo, a gente não encaminha, vai lá no Andaraí, vai lá no Jesus, vai lá no INCA. Não, qual é o seu convênio? Tem direito ao hospital tal, doutor tal. Eu queria poder chegar e dizer, não, pode ir no Andaraí que você vai entrar, vai se matricular, vai internar, vai operar e vai ser acompanhado. Mas eu não posso garantir isso, infelizmente. Então, como profissional, eu me sinto muito frustrado de poder não defender com unhas e dentes e garantir que o local onde eu trabalho dá um serviço de excelência. Eu sou um defensor de que SUS e medicina privada devem competir. Mas competir como? Pela excelência. Um vai ajudando o outro a se nivelar para cima. Porque é o caso da precarização do salário, a pejotização, o dia que a gente for bem remunerado no SUS, a medicina privada vai ter que pensar muito bem antes de oferecer um emprego, um plantão, por R$2.000 via PJ. Concorda comigo, André? Exatamente. Então, tudo começa pelo SUS, porque o SUS atende 3/4 da população e 3/4 ou mais dos profissionais de saúde estão no SUS. Né? A gente deveria complementar nossas ações, isso que até o projeto é de 30 horas, para que ou você possa fazer uma extensão para dedicação exclusiva no SUS, ou ter um vínculo privado. Até que o vínculo privado é interessante, porque a incorporação de tecnologia geralmente vem pela medicina privada. E se você experimenta isso, vivencia isso na medicina privada, você vai forçar o SUS a incorporar aquilo. E vai ser um feedback positivo. Por isso que eu falo que a competição tem que ser sempre para cima, por excelência. O ser humano é o animal que compete, mas a competição que a gente vive hoje em dia é uma competição voraz de canibalismo. A gente tem que fazer uma competição de autoajuda, um jogando o outro para cima. E para finalizar, eu vou citar um exemplo, que eu falo muito da Escandinávia como um modelo de país, de sociedade, e continuo defendendo isso, e uma vivência de um amigo em comum, meu do Carlos, que é o Paul Dagline, que é um transplantador de fígado da Noruega. Na verdade, ele coordena um transplante de fígado da Noruega, e após uma licença-prêmio, ficou um tempo aqui no Brasil, visitando alguns serviços, entre eles o INCA. E uma vez ele viu a nossa vida de cirurgião aqui, em 2 matrículas públicas, um consultório, outro consultório, opera no hospital, passa visita no outro,
Ele falou como é que a gente conseguia aguentar aquilo, que aquilo era uma loucura. E eu perguntei para ele como é que é na Noruega. E ele respondeu assim para mim: I don't worry about the money. Em português bem claro, eu não me preocupo com dinheiro. Ou seja, eu trabalho num lugar só, ganho bem para aquilo, consigo prover minha família. Nas minhas férias de 30 dias, não são 2 meses com penduricários, eu consigo viajar, ter meu lazer, curtir isso e vivo bem. Então, é isso que eu desejo para todos os trabalhadores da saúde do Brasil. Que esse PCCS comece na rede federal e tenha um efeito em cascata. Assim como tem um aumento para o judiciário, lá para o Supremo e vem em cascata, eu quero que isso vá em cascata e atinja o profissional lá do bairro do município. Deixa eu colocar umas coisinhas que eu anotei aqui, Ana. Serginho, deixa eu fazer um adendozinho rápido. Claro, vai lá. Porque o André falou em competição e eu lembrei de um fato ocorrido na época do Eduardo Paes, que ele criou o 14º salário, né, que era baseado numa produtividade para os profissionais do município, e só que esse 14º salário, ele obedecia metas, e essas metas eram comparativas. Então, eles comparavam a produtividade da saúde com a produtividade dos cartórios, com a produtividade da educação, e a saúde nunca... Era raro alguém conseguir alcançar os 100%, a gente sempre ficava em 70%, 80%. Então, a coisa foi feita para não ser paga, era uma enrolação danada. Né? Então, quando fala em competição, eu acho que a competição tem que ser a competição positiva, um puxando o outro. Fazer isso que ele fez é absurdo, cara. Agora vai lá. Iguais com iguais, né? Quando a gente fala em plano de cargos e salários, é só reiterar, né, até que o Carlos tocou nesse assunto também, que nós não estamos falando só do médico, nós estamos falando de profissionais de saúde, e isso pode ser estendido, inclusive, em outras áreas vitais, como a educação, por exemplo, que também, na semana passada, eu estava batendo um papo com um professor de ensino básico, e exatamente sobre isso, a falta de uma progressão clara, cristalina, e que incentive a pessoa a estudar, que incentive a pessoa a se aprimorar, incentive a ela buscar oferecer um serviço melhor. Então, esse plano de cargos e salários, eu penso que o maior benefício que teria seria exatamente esse, puxar para a excelência, senão ele não faz sentido. Agora, em relação aos valores, como o André Luiz falou, tem dinheiro? Tem. O Maciel mostrou isso, né? O custo de você manter uma estrutura de saúde é muito alto. O custo de você manter um profissional de saúde de qualidade também é muito alto. Qualquer congresso que a gente vá, todo mundo aqui sabe quanto é que paga a inscrição, todo mundo sabe aqui quanto é que custa um curso de educação continuada, quanto é que custa um bom livro, quanto é que custa um bom acesso a uns updates da vida. Então, para você se manter atualizado, é caro, não é barato. Então, quando a gente coloca um salário um pouco acima, é exatamente porque dentro desse salário você vai tirar também essa evolução sua dentro da tua profissão. Em relação a fixar o profissional, é fundamental. Tá? Quem de nós aqui nunca ouviu falar ou você próprio ou algum colega que dormiu indo do hospital para outro, dormiu no plant, né? A gente fica pulando, eu mesmo já dormi e já soube de quem dormiu, entendeu? Então, aquela história, a gente está sempre naquela cultura que já foi citado aqui em outras vezes, do pinga não seca, não pode ser assim. Isso que você citou, Marcel, do médico escandinavo, isso daí é o correto. A pessoa tem que ter um local para trabalhar, ela vai conhecer muito melhor o local de trabalho dela, ela vai desenvolver muito melhor a profissão dele, porque ele vai se especializar naquilo. Tem muito a ver com o que a gente falou na última live, em relação à centralização da saúde. A pessoa vai ser realmente um especialista naquilo que ele faz, e com isso ele vai fazer aquilo muito melhor. Então, é importante realmente você criar situações que fixem o profissional em um local de trabalho. Eu tive a oportunidade de ver um hospital lá em Londres, que eu fiquei fazendo um serviço lá um tempo, e o colega, uma referência, tudo bem, o cara tinha um andar do St. Tom, do King's College com ele,
onde ele fazia um trabalho assim fantástico. Por quê? Ele saía da casa dele, ia para o King's College e saía do King's College só para ir para a casa dele. No dia seguinte, ele ia voltar para o mesmo lugar. Então, ele montou o serviço do jeito que ele quis, é um serviço de referência, vai gente da Europa inteira lá para o serviço dele para ser atendido. Agora, como que você vai aferir a qualidade desse serviço? São os indicadores que vocês falaram. Agora, esses indicadores, tem que se ter um cuidado muito grande na escolha desses indicadores. Eles têm que ser não só quantitativos, tá, as metas, mas tem que haver metas qualitativas também. Porque eu já dei um exemplo em outra ocasião, né, de você chegar e colocar, olha, a gente tem uma meta de fazer 1.300 consultas por mês, ok. Aí, quando você vai ver a qualidade do serviço, ele faz uma consulta de 8 minutos com um médico só fazendo aquilo. Quer dizer, é um péssimo serviço que está batendo meta. A meta é fundamental, mas ela tem que ser muito bem estudada e muito bem estruturada para que isso daí realmente venha trazer a aferição da qualidade de serviço. Né? A interferência política é enorme, por isso que essas metas são do jeito que são. Muitas estão lá para não tirar zero, né? E há um incentivo da política em cima disso para ter o que mostrar. Um instrumento que pouca gente utiliza e que, de uma certa forma, incomoda é a própria ouvidoria SUS. Quando uma pessoa gera uma ouvidoria, a turma da gestão tem que responder. É obrigatório responder. Então, minimamente gera um desconforto. Quem não conhece, principalmente quem não é da área da saúde, que ficou descontente com algum tipo de serviço prestado, utiliza a ouvidoria SUS, porque é só a gente reclamando, denunciando, que as coisas vão começar a ter visibilidade. E só para encerrar essa parte da minha fala, em relação aos leitos que o Carlos falou, que não é só a cama, e ainda acrescentaria, Carlos, eu vivi isso quando eu estava no hospital, que aumentaram lá 30 leitos, e eu queria saber exatamente quantos profissionais a mais eu teria. Eu queria saber como que eu ia aumentar o refeitório, porque todo mundo tem que ir lá para comer. Tem que aumentar a instalação sanitária, tem que aumentar todo o hospital. Quando você aumenta o leito, você não aumenta o leito, você aumenta o hospital, toda a estrutura. E isso daí não é visto. Fica naquela compulsão de colocar, botei mais 10 leitos, aí vai lá, faz a inauguração, corta a fita, todo mundo bate palma, só que fica uma coisa precária e aquilo dali fica cheio de puxadinhos, que no final acaba acontecendo o que aconteceu lá na Zona Oeste, que o cara implodiu aquele Mário Creme. Acho que tem... André Siqueira fez um comentário bem interessante aqui, Sérgio, se puder botar o dela aí. Ela fez sobre que ela achou que nunca passaria dificuldade com salário, uma pessoa que já fez a residência médica, uma pessoa competente, tanto que passou em 2 concursos públicos, né? Não é qualquer um que passa em 2 concursos públicos, né? E depois simplesmente desistiu, largou, as coisas só pioraram e teve que sair fora e desistiu, e jogou a toalha, e foi para a vida privada. Hoje, você vira PJ e você não tem mais direito nenhum a nada, né? Você só tem direito a trabalhar até morrer. Eu queria até fazer um comentário daquela pergunta inicial, Sérgio, que ao longo da apresentação a gente responderia a colega da Alemanha que perguntou o que essa apresentação tinha de relação com o enfrentamento do Covid. Veja o seguinte, se eu sou médico dedicado a um serviço só, eu vou estar vinculado àquele serviço, eu vou usar os EPIs ali. Eventualmente, se o meu serviço é de alta complexidade, ele seria um serviço via livre de Covid, para canalizar o Covid para os setores de emergência, ou hospitais de campanha, ou o que for, Santa Casa Revitalizada. Agora, imagina o perigo que nós somos, como médicos ou profissionais da saúde, se a gente trabalha em vários vínculos. Se eu pego o Covid numa dessas unidades, eu sou assintomático, e estou carregando esse Covid para 3, 4 lugares. Então, se potencializa a transmissão do vírus na sociedade. Então, nós somos, infelizmente, perigos ambulantes. Nós somos uma bomba relógio, que pode ser explodida a qualquer momento. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar em 3, 4 lugares. Isso é um absurdo. E eu recomendo uma leitura, a biografia do José Alencar Gomes da Silva, ex-vice-presidente. Num dado momento, ele está sendo operado lá em São Paulo, para um hospital de excelente qualidade, e ele pergunta para o médico assistente, doutor, se eu estivesse no SUS, eu teria essa assistência? Não precisa ser o médico assistente dele para responder, obviamente que não. Ainda mais com a complexidade, foram recidivas, complicações cirúrgicas e tal, obviamente que não.
Antigamente, o presidente da República ele era tratado aqui nos servidores do Estado, aqui no centro do Rio. Hoje, ou ele vai para o Einstein, para o Sírio-Libanês, ou eventualmente para fora do Brasil. Então, nós temos que resgatar, né, o brio, a qualidade do SUS. Eu volto a dizer, quando a gente paga o plano de saúde, deveria ser para pagar o luxo. Para ao invés de estar na enfermaria de 4, 6 leitos, a gente está no quarto particular. Mas eu não admito que o tratamento seja diferente. Então, um paciente, se ele espera 3 meses para operar uma hérnia pelo convênio, ele deveria esperar 3 meses para operar uma hérnia pelo SUS. Só que ele espera 1, 2 anos, às vezes 3 anos. A lei dos 60 dias diz que o paciente oncológico deve esperar no máximo 60 dias entre o diagnóstico do câncer e o tratamento. E a gente vê lá no INCA, o Carlos Eduardo tem testemunho comigo, quando faz triagem, o paciente eventualmente espera 1 ano entre a biópsia e a chegada no INCA. Ele morre ao longo desse caminho, ou a doença progredir. Então, o SUS deveria dar a mesma qualidade de tratamento de uma forma simples. Você visitou os hospitais do NHS de Londres, são hospitais simples, sem nenhuma firula, mas que oferecem tratamento digno. O primeiro-ministro britânico com Covid foi tratado no hospital público. A filha da princesa, da rainha da Inglaterra ou das monarquias escandinavas nasce no mesmo lugar que os filhos de cidadãos comuns. É só isso que eu desejo para o Brasil. Coloca esse último comentário aí, da Luciana Felipe, Sérgio. Na revisão pós-operatória, o médico ficou só 1 minuto com ela. Né? Então, a Luciana fez esse comentário, eu acho interessante que isso tem tudo a ver com o PCCS. Por quê? Porque isso ia impactar no resultado desse profissional, isso com o tempo ia fazer com que ele perdesse a capacidade de progressão, evoluindo para até uma eventual demissão, no caso de um mau atendimento, e no caso desse profissional ter feito isso de maneira, porque realmente tinha que sair correndo para outro emprego, isso também não existiria, porque ele poderia dar atenção com tranquilidade, não tinha que estar, que nem o André falou, em 4 empregos, deixar claro que às vezes esses 4 empregos são no mesmo dia. Você tem que estar de manhã passar visita no hospital, você tem um ambulatório no hospital público de manhã, uma cirurgia de tarde no outro, e tem que passar visita antes do primeiro e depois do último, no paciente que você operou, no hospital A e no hospital B, pelo convênio. Então, você chega em casa exausto, é o tempo de você capotar na cama e ir para frente. Às vezes, por isso que o atendimento da Luciana foi nessa situação. Isso, o PCCS, ele atua justamente nesse foco. E a gente cai nisso aí. Só um adendozinho, porque a gente também já está estourando o tempo, já está indo para o final do tempo. Em relação à medicina privada, alguns planos de saúde estão parecidos com o SUS, mas tem 15 minutos para atender o paciente. Eu me lembro, eu comecei a atuar na medicina privada, e, na época, né, eu vou até fazer um comercial aqui, eu peguei aquela época de inflação brava, e eu trabalhava num hospital em Copacabana, que na esquina tinha uma padaria. E a medicina privada, para quem não conhece, todos os procedimentos que vão de consultas até a cirurgia mais complexa, ela é calculada em cima de múltiplos de uma moeda chamada coeficiente de rendimento. Mudou um pouquinho hoje em dia, mas a lógica é mais ou menos a mesma. Então, uma consulta vale 1.000, vale 100 coeficiente de rendimento, que eles chamam de CR, né, e depois mudaram o nome, enfim. Um parto, 1.000, outro... O CR tinha um valor estipulado e com a inflação ele ia aumentando mês a mês. Nessa ocasião da inflação, no dia 1º, todo mundo corria para a padaria da esquina para saber quanto é que foi o Esquibom. Por quê? O valor do Esquibom era o valor do CR, então você ia saber calcular os procedimentos. E ele ia sendo reajustado com o mesmo índice inflacionário que a tabela da Associação Médica Brasileira reajustava, a da AMB. Então, o valor do CR, coincidentemente, todo mês era igual ao do Esquibom. À época, a época não, uma consulta equivale a mais ou menos 100 CHs, coeficiente de honorário, né? Então, à época, a consulta seria 100 vezes o valor do Esquibom, e hoje em dia, quanto é? Não chega a 95 centavos, né? Nos convênios aí na média. O CH seria mais ou menos em torno disso. Então, quanto é que está o Esquibom? Está a 5, 6 reais? Olha a perda real que houve. Né? Só para fazer um comentário, Sérgio,
Eu tenho saudade da época eu estava na faculdade, que os professores que eu tive, alguns amigos que eu fiz e tal, eles tinham orgulho de dizer: eu trabalho na enfermaria tal do doutor fulano, eu sou do serviço do doutor fulano no hospital tal. Né? Então ele fazia parte de uma equipe e trabalhava ali a vida toda, às vezes, sabendo que a rotina toda certinho, bonitinho. Isso acabou, isso não existe mais, infelizmente. A gente pode até, agora, essa daí o tempo já foi, infelizmente, o tempo, eu acho que hoje voou mais do que das outras vezes, hein? O assunto aí é instigante, né? Tem uma visceral e é fundamental, né? As pessoas, isso afeta não só o médico como o paciente. A situação da Vera que ela falou que as pessoas atendem 15 minutos. Pô, porque eles estão recebendo líquido R$40 na consulta. Né? É isso. Por isso. Se ela souber quanto é que custa um consultório custa no mínimo R$4.000. Então, quer dizer que ele só vai começar a sair do 0 a 0 no consultório depois que atender 100 pessoas. Você imagina, cara? Quer dizer, ele tem que atender 25 pessoas por semana para poder ganhar 0. Isso é muito louco, cara. Bom, depois a gente vai conversar, porque agora não vai dar, é o próximo tema, para daqui a 2 semanas, né? Eu queria agradecer muito aí a vocês, dar novamente os parabéns à apresentação, que foi excelente, parabéns aos comentários todos pertinentes, e parabéns e muito obrigado pelas pessoas que entraram aqui, que participaram, deixaram seus comentários e sugestões. Muito obrigado mesmo, de coração, a todos vocês. Né? E deixo aí vocês para considerações finais. Vamos começar pelo André Maciel, pela ordem. Quero agradecer a você, Sérgio, aos colegas, mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E minha palavra final é um convite à sociedade. Essa apresentação, muito mais do que para a classe da saúde, é para a sociedade, que ela está em época de escolher. Né? Ou você prefere pagar melhor assessores, penduricários, ou que o seu imposto, que é suado, 27,5 por mês, quando chega em abril, o leão gritando no seu bolso, ser canalizado para a saúde, educação e segurança. Lembrar que o PCCS tem uma repercussão final no bolso do cidadão, que o dia que ele for muito bem atendido no serviço público, ele vai pensar 2 vezes antes de adquirir um plano de saúde. Carlos? Ué, eu pensei que a ordem era o outro André, mas tudo tranquilo. Então, assim, em relação ao... O André chegou tarde, aí foi penalizado. No final da fila. Então, muito obrigado aí, Sérgio, mais uma vez aí pela presença. Queria agradecer aí a Renata, a Vera, a Bárbara, todo mundo que participou, a Luciana, a Andréia, pela gentileza de participar, de trocar. Esse é um assunto que preocupa muito a gente, né? Por motivos óbvios, né? Porque afeta a gente diretamente. E a gente percebe que isso não tem tido a atenção devida e tem impacto direto também no paciente, né? Então, isso não tem como você ter trabalho sem ter cobrança e nem ter trabalho sem ter retorno. Então, você tem que associar trabalho, cobrança, retorno e produção. E sem isso, cara, se você tirar qualquer uma peça qualquer um dessas 4 pilares da cadeira, a cadeira vai cair quando você sentar. Não adianta, cara. Não tem jeito. André? Boa noite para vocês aí. Basicamente é isso. Boa noite, obrigado a todo mundo que assistiu aí com a gente. Espero que vocês nos ajudem a multiplicar isso, né, levar isso adiante, trazer mais gente para cá para conversar com a gente, dar mais sugestão de assuntos para a gente conversar, ajudar com as perguntas, com os questionamentos, eu acho que isso é fundamental, então eu agradeço muito. Agradeço mais uma vez ao Sérgio, ao Carlos, porque participar disso é extremamente construtivo para a gente. E parabenizar o André, que está ficando nota 1000 nessas apresentações, hein? Sensacional. Tá? Então é isso. Boa noite para todo mundo. Obrigado aí. E vamos continuar nessa luta, né? Parece até sindicalista. Vamos à luta, companheiro. Mas não é isso, não. Vamos lutar, porque isso significa qualidade. Qualidade no atendimento, qualidade na saúde, qualidade para todo mundo. Então, acho que é fundamental implantar isso o mais rápido possível. Isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima.